Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios do Canal Rural Mato Grosso. Tenho o prazer de ter aqui comigo Lucas Biber. Seja bem-vindo. Lucas, que é vice-presidente da AproSoja Mato Grosso. Obrigado, Glauber. Uma satisfação estar falando aqui com você, né? Já tinha feito convite outras vezes, eu não podia, agora tendo essa oportunidade aí, em nome da AproSoja, agradeço aí da gente estar conversando e passando um pouco do que a gente está fazendo lá dentro da entidade. Nós que agradecemos. Lucas, me fala primeiro uma coisa. Você é produtor ali em... Nova Você Mutum. é Lucas, mas é produtor de Nova Mutum. O pessoal confunde, né? Não era melhor Lucas... você mudar para Lucas? Fica mais fácil. É que todo mundo fica assim, Lucas, né? O Lucas... então, mas você nasceu no Mato Grosso mesmo ou não? Não, eu nasci no Rio Grande do Sul. Meu pai vem em 80, né? E ele e meus tios. E daí eles ficaram ainda com um pedaço de terra lá no sul. Aí meu pai cuidava de lá e ficava trazendo as coisas para os meus tios. Daí, em 84, meu pai fez a divisão da sociedade com os meus tios, porque a minha mãe ganhou eu e teve um tumor no cérebro. Logo em seguida, meu pai perdeu ela. Ah, é? É. Nossa, que triste. E aí, em 91, daí meu pai veio definitivo daí para o Mato Grosso. Daí. Seu pai que criou você, então? Minha avó, na verdade. Sua avó? Eu mudei em 94 para cá. Tinha alguma coisa com você, né? Então você é criado por vó? Criado por vó. Mudei em 94 para o Mato Grosso. Eu era temporão, né? 10 anos a menos. Meu pai trabalhando, ficou solteiro, ela teve que ajudar a cuidar eu. Agora me diz uma coisa, aí você fez agronomia? Não, eu formei em Direito. Direito, você Direito. É advogado, então? Ou você é bacharel? Bacharel. Bacharel. Na época que eu queria fazer agronomia, não tinha em Nova Mutum, aí eu tinha que ir para ou Tangará, Rondonópolis ou Cuiabá. E aí, um dia antes do vestibular, meu pai falou, mas você vai me deixar sozinho? Porque um ano antes eu havia perdido um irmão também. Nossa. Então, e o meu outro irmão já estava em outra propriedade. E aí eu acabei optando por ficar com meu pai. E daí o Patrick Lunardi, que é praticamente um irmão, meu amigo lá, ele tinha entrado um semestre antes, a gente terminou o 2º grau, eu parei de estudar, ele entrou um semestre antes, começou a cursar em Diamantino, indo todo dia de ônibus, e aí ele me convenceu para ter a companhia, né, a amizade de ir junto, e eu falei, vou tentar. O Patrick é um figura, né, gente boa demais, eu gosto mais. Até foi ele que me arrastou para dentro da AproSoja, depois ele já pulou fora, mas me arrastou. Ele está muito envolvido com cooperativa, essas coisas. Exato. Mas então, mas eu acho que você fez uma escolha boa, né? E agora eu vou te falar a verdade. Quem vê você conversando, falando, você é muito técnico. Né? Muito técnico mesmo. E a gente acha que você é agrônomo. O meu sonho era ter feito agronomia, mas na época não pude. Não, mas acho que você não perdeu nada de ter feito direito, porque hoje, na verdade, o imbróglio jurídico que envolve uma produção agrícola é muito grande. Exato. Né? Lucas, você está na liderança aí da AproSoja, né, e tudo mais, então é um desafio, né, largar a propriedade e tudo mais. Como é que você vê isso, cara, essa questão da liderança, que nem você, o Lunardi te chamou, aí você veio e você começou por uma brincadeira, porque você é um cara alegre, brincalhão, né, e daí, no caso, daqui a pouco você foi se envolvendo, numa diretoria você era tal coisa, depois você já virou vice-presidente e assim por diante, segue o baile, Exato. Né? Como é que foi esse despertar? Você já foi presidente do sindicato, foi envolvido no sindicato lá ou não? Ou a AproSoja é a sua primeira... Eu tinha feito parte da diretoria, mas superficialmente, cargo baixo de sindicato. E aí quando foi para delegado na época, até o Emerson Zancanaro me ligou primeiro, insistiu e eu consegui pular fora. E aí o Patrick ligou até numa brincadeira, ele falou, tô aqui com o Glauber aqui, ele quer que você vá de delegado. Ele brincou na época que você era ex-presidente, né? E aí eu falei, rapaz, não, já dei a negativa, não vou. E aí nem eu mandando assim. Nem você mandando, eu queria. Maria, Ele, pô, e a nossa amizade, agora eu aceitei, agora você vai me deixar sozinho. Falei, então vamos lá, já que é pela amizade, aí entrei como delegado, já comecei como membro da Comissão de Defesa Agrícola e eu acabei gostando, até por ser técnico, tinha alguns embates, eu tinha um posicionamento um pouco diferente do que era conduzido na época, então eu me posicionava e acho que acabei chamando a atenção. Depois,
quando veio a outra eleição, já me chamaram, quiseram me pôr numa diretoria pela maneira de eu me posicionar. Uhum. E aí eu não queria aceitar o cargo de diretor administrativo, até por ser novato. Uhum. Aí outra pessoa assumiu, eu fiquei de vice. E a pessoa saiu. Saiu e eu tive que Cara, assumir. é verdade essa história, foi muito interessante. Eu lembro que eu também fui presidente daquela comissão eleitoral e foi numa disputa, né, que foi interessante. As duas últimas eleições, elas foram disputadas, né? Exato. A última não, né? A última que o Cadório foi, não acho que não disputou. A última não, mas foi sim, foi contra o Marcos da Rosa, foi sim. Exato. Foi sim. Exato. Foi. A última até eu não estava, eu estava até querendo parar para dedicar para a família, né? Porque querendo ou não, a entidade sacrifica Você muito. tem uns bacurizinhos pequenos, né? Quantos filhos você tem? Um já está com 12 e outro está com 16. Então Nossa. um tinha 10 e o outro tinha 6 na época aqui. Cresce, o tempo passa, né, rapaz? Então, querendo ou não, a gente faz falta nessa fase da vida deles, né? E aí o Cadori da outra vez falou, se tu não for comigo, eu não vou de candidato. Se tu quer eu, tu tem que vir junto. E acabou que eu fui de novo e agora a gente está aí concluindo esse mandato agora. Agora, vamos falar um pouco então dessa questão de vocês foram para os Estados Unidos, né? Acompanhar a safra lá para ver. Qual que foi o objetivo dessa viagem? O objetivo é justamente tentar ver, conhecer como que é a agricultura lá, como que é a soja e o milho, que são duas culturas fortes nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ser um balizador, porque a gente vê muita conversa, né, muita especulação no mercado, e a intenção nossa não foi nem muito técnica, até a gente, você pode fazer da maneira que for, o pessoal vai criticar, então Claro. Um dia eu vi um analista falar, porque análise tem que ir lá e contar 1000 grãos, mas eu falo, para que adianta contar grãos por metro? O que adianta você contar grãos por metro se tu não tem chuva para encher? Eu acho que você tem que ver a realidade, calibrar o olho, isso não foi a primeira vez, foi mais gente junto, eu quero que essas pessoas vão no próximo ano novamente, se possível, e conversar com o produtor, porque o produtor ele conhece a lavoura dele, ele sabe todos os anos como que ocorreram as chuvas, como que está a lavoura, então é justamente ouvir do produtor o que ele esperava da produção, e acabou sendo também um conhecimento, porque a gente, quando vai para os Estados Unidos, você visita normalmente Iowa e Illinois, às vezes a Missouri ali na divisa, e aí essa vez a gente rodou a primeira temporada 10 estados, e na segunda temporada rodamos aí 13 estados. Então você acaba vendo a realidade, as tecnologias. Illinois é muito parecido com nós, áreas planas, alto investimento, a média das propriedades é em torno de 600 hectares por produtor. Então é uma realidade. Quando você vai para a Dakota do Sul, por exemplo, em Illinois você vê lavoura com mais de 80 mil, 90 mil, até 100 mil plantas de milho por hectare. E quando você vai, por exemplo, uma Dakota do Sul, já uma Dakota do Norte, varia de 40 mil a 60 mil, então muda a tecnologia. Mas e a produtividade, assim? Tanto como também é menor, também é menor. Até uma coisa que chamou a atenção, porque a gente praticamente circulou o cinturão do milho. A gente foi no extremo leste, extremo oeste, extremo norte e extremo sul. Então, justamente para ter uma noção de clima, e aí a gente começou, porque o pessoal fala, os Estados Unidos não tem área de expansão, tem muita área ainda, na Dakota do Sul principalmente, são áreas que lembram muito a região que eu vim lá do Rio Grande do Sul, que é região de Cruz Alta, que é um pouco dobrada, mas é mecanizável, e bastante pastagem nativa. Aqui no Brasil a gente ouve falar em tecnologia de pastagem, adubação, lá o pasto deles é nativo, o gado praticamente é solto, no inverno eles põem no barracão e trata com feno. Então você vê muito pivô de feno, né, para produção de gado, e você vê essas áreas de pecuária se transformando em lavoura. Então na Dakota do Sul você vê lavoura de soja, vê de milho, mas vê muita lavoura de sorgo, de girassol, que são culturas que toleram menos chuva. Então o pessoal está produzindo muito armazém novo nessa região. Então também está tendo conversão de pecuária para lavoura nesses estados mais extremos, até que a terra tem um custo menor, né, para se adquirir. Então tem muito produtor que às vezes a família ali no meio oeste, Illinois, Iowa,
a propriedade vai aumentando a família e a propriedade vai ficando pequena. Então, eles vão atrás dessas novas fronteiras também. A mesma coisa que acontece no sul para cá, Exatamente. também lá você Exatamente. observou essa coisa. E a receptividade deles foi muito boa lá para vocês? Olha, fantástica. Até o que chama atenção, porque o produtor às vezes está trabalhando, quando chega um vendedor, às vezes ele, né, pô, estou no meio do trabalho. Os produtores que melhor nos recebiam eram os que estavam trabalhando. Às vezes o produtor na beira da lavoura, roçando, olhando a lavoura, a gente parava para conversar, produtor ligando a irrigação, e eles sempre nos receberam muito bem, nos trataram bem. Conversava em média aí 15 minutos, teve produtor de conversar 1h30, e muito receptivos. Lucas, vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando muito mais um pouquinho sobre os Estados Unidos, não perca, vai ser bem legal isso aí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com Lucas Biber, que é de Nova Mutum. Exatamente. Então, que estava falando para a gente dos Estados Unidos, é bastante interessante. Eu tive lá, tive a oportunidade de ter também alguns anos percorrendo, fazendo esse percurso, é muito bacana. Mas eu queria que você falasse para a gente, é lógico, a gente vai falar também de clima, eu quero um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria que você contasse para a gente dessa experiência sua com o produtor americano. Ele tem a ver com o produtor daqui? Não tem a ver? O produtor é igual no mundo todo? Ou qual que é a diferença que você sentiu assim quando você olha o produtor lá, o colono de lá com o colono daqui, tem a ver? Eu acredito que sim. A gente acha que por os Estados Unidos ser uma espécie de primeiro mundo, né? Comparado com nós, os produtores têm melhor condições. E, na verdade, eles têm gargalos. Do mesmo jeito que a gente está com esse problema de prêmio hoje nos preços aqui, eles também reclamam que as empresas têm forçado um pouco a mais do que deveriam lá. Tem essa questão da sucessão, que é algo muito preocupante, principalmente lá. Você vê muitos produtores mais idosos e a gente, como diz, o Brasil expandiu muito, então nós temos áreas maiores. Mas conforme aumenta as famílias, vai tendo uma espécie de reforma agrária familiar. Então chega num ponto que satura a família, muitos têm que sair e ir trabalhar na cidade. E muitas vezes todos saem. E aí aquele produtor arrenda a área para um maior e os pequenos vão sendo engolidos. Então você vê muita propriedade abandonada. Né? Isso é uma coisa interessante lá, né? Muita propriedade abandonada, que o produtor fica idoso, ou ele vende a sede. É curioso, porque tem gente que compra só a sede ali para morar, para viver, e o produtor arrenda e vai morar na cidade daí. O que mais que te chamou a atenção, assim, Lucas, lá? A questão de, tem alguma coisa de financiamento, tem alguma coisa de equipamento, a tecnologia, a gente perde alguma coisa para eles? Como é que está isso? Eu fui em 2010 pela primeira vez, na época pela John Deere, eles deram uma oportunidade e eles tinham muitas tecnologias na frente nossa. E hoje eu vejo que a gente está igual ou até melhor que eles. É claro, eles têm algumas coisas que não se aplicam aqui, mas na maioria das coisas a gente está igual. O próprio milho short corn, muita gente pergunta, e aí, viu as lavouras lá? Está do mesmo jeito daqui, ainda são experimentos, não tem lavoura comercial. Então, as coisas andam. Até 2010 chamou a atenção porque estava começando o piloto automático da John Deere na época. Aí a gente foi em 2018, um ex-presidente da Associação Americana dos Produtores de Soja falou que ele veio para o Brasil, viu numa propriedade trabalhando o piloto automático, ele voltou e colocou no maquinário dele. Então, a gente vê que... E drone, como é que está isso lá? Mesma coisa que aqui, algumas propriedades a gente viu o pessoal usando para aplicação, mas são os equipamentos que a gente tem aqui também. O que, claro, o que muda deles para nós é a questão logística, né? É a pavimentação. Isso eles estão anos-luz, séculos na nossa frente. Se a gente puder falar... Lá não tem estrada ruim, né? Me chamou a atenção porque você pega uma autoestrada, você anda 5, 6 horas ali, se você tiver que andar, você só freia para não bater no carro da frente. Como se diz, não tem que parar por nada. Muito viaduto, tem lugar que cada 3 quilômetros tem um viaduto e muitas vezes a mesma estrutura de viaduto que passaria uma estrada intermunicipal, interestadual, é usada muitas vezes só para passar máquina. Então tinha viaduto que você passava final de semana, o pessoal parava os carros lá em cima, ficava tomando cerveja e vendo os carros passar na rodovia. A estrutura está lá, a hora que precisa ela é usada, mas eles têm estrutura. Então isso, e a ferrovia, né, que é algo assustador, o quanto eles têm de ferrovia. Agora,
Como é que foi a questão de lavoura? Porque é uma coisa igual você falou, muitas vezes a gente fica olhando para o clima aqui, faz uma semana que não está chovendo nos Estados Unidos, faz 15 dias. Eu, pelo menos, quando eu fui, às vezes, eu notei que é diferente. 15 dias, 20 dias sem chuva lá, não tem nada a ver com a gente aqui, não, né? Não tem nada a ver. Os solos deles têm alto teor de matéria orgânica, até porque grande parte daquilo lá era pântano, então, por si só, a matéria orgânica que teve ali por milhares de anos aí, que formou, e eles têm um outro aliado que é a neve, que a decomposição da palha também acaba sendo mais lenta, então um alto teor de matéria orgânica, mesmo eles têm solos siltosos, solos arenosos, mas tem um teor de argila significante que acaba sendo uma fonte de armazenamento de umidade. Então, no estado de Illinois até tem um município chamado Sterling, que chamou a atenção, é uma das únicas áreas arenosas que você vê dentro de Illinois. Lá tinha lavouras morrendo de soja e de milho. Agora tinha lugares que o pessoal enfrentou seca aí de 7 semanas e a lavoura estava perfeita. Então é algo que chama mesmo a atenção da gente. Então, e como é que vai ser a safra lá, afinal? Então, assim, só para fazer uma correlação, nós fizemos a primeira temporada quando o soja estava iniciando o reprodutivo. Então, você via qual que era um dos problemas na maioria dos estados, stand, principalmente da soja. Muita falha de plantio, uns falam que no início faltou chuva, outros também que a neve não tinha derretido, o pessoal meio que adiantou um pouco o plantio também. Então, o stand não estava bom, porém agora quando a gente foi, a maioria das lavouras parece que compensou, fechou. Então, Indiana era um estado que chamava atenção, agora quando a gente voltou, as lavouras estavam bonitas. Ohio já é um estado que as lavouras ficaram com um porte mais baixo. Illinois, as lavouras estavam muito bonitas, mas mesmo assim os produtores reclamavam que, porque o porte da soja lá é alto, então estava mais baixo do que eles acostumam, mas estava com uma carga boa. Porém, agora no enchimento de grão ia faltar umidade. Aí, Minnesota e Iowa, uma coisa que chamou muita atenção, porque eram estados que estavam excelentes as lavouras. Illinois, quando a gente foi na primeira temporada, precisava de chuva, mas não tinha lavoura perdendo, morrendo, estava no extremo de começar a perder, então choveu em seguida. Iowa e Minnesota estava chovendo, até só para fazer uma correlação, Mato Grosso esse ano ficou em mais ou menos 45 milhões de toneladas a produção de soja. Os 3 maiores produtores americanos, Illinois, Iowa e Minnesota, produzem 44 milhões juntos, que é mais ou menos 38% da produção americana. E esses estados eram os melhores. Agora, quando a gente voltou, a gente via lavouras em Iowa com bacheiro amarelado. Illinois você via... E o milho? O milho que chamou a atenção muito, Iowa e Minnesota, que eram os melhores milhos, que estava perfeito na primeira temporada. Agora, quando a gente voltou, muita lavoura com bacheiro amarelado. E mesmo lavouras que estavam verdes, você abria a ponta da espiga, tinha um pouquinho de chupeta, ou seja, não encheu o milho. Até a gente percorreu esses 3 estados e depois chegou mais um grupo que a gente percorreu em torno de uns 2.000 quilômetros aí em 4 dias, fez umas paradas rápidas aí, e chamou muita atenção uma lavoura que a gente parou, que na minha opinião era a melhor lavoura que eu tinha visto de milho nos Estados Unidos, e o produtor falava que o ano passado ele tinha colhido algo próximo dos mais de 300 sacas por hectare, e que esse ano ele estimava de 20 a 30 sacas a menos, mesmo naquela lavoura que estava muito bonita, espiga enorme, sei lá, devia ter quase 90 mil plantas por metro, as espigas grandes, porém você notava que o grão não estava bem cheio. Então, no geral, a gente acredita que deve ter, tanto de soja e milho, uma perda de 5 a 10% em relação ao ano passado, pelo que os produtores nos relataram. Agora, tudo isso, o que você, nós estamos indo para o final do nosso programa, o que você correlaciona aqui com o Brasil? Como é que você está vendo a nossa próxima safra? A gente, quer dizer, tem muita gente que está falando assim, já começaram um papo assim, agora é hora de entrar, quem não plantava, é hora de plantar porque o preço dos insumos caiu, que não sei o quê, o preço da soja melhorou, tem uma expectativa de melhora. Como é que você está vendo como produtor aí essa próxima safra? Então, Glauber, são vários fatores que a gente tem que olhar, né? Primeiro, o pessoal tem falado muito em desaceleração da China, que hoje é o principal mercado que demanda e que também está demandando milho, que através da China o Brasil deve ultrapassar as exportações americanas esse ano de milho também. Então, tem que ver, a primeira questão é a demanda, a segunda foi que a gente teve uma quebra
aí da Argentina, que era para ser 56 milhões de toneladas a produção, acho que vai ficar em 25, né, de soja. Então, essas quebras aí, os preços eram para estar melhores. Então, a gente fala, se não tiver essa quebra no próximo ano, aonde que vai parar os preços? Então, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, né? Eu acho que sim, às vezes é melhor começar quando está ruim, porque você faz conta. Mas eu acho que ainda assim o produtor tem que usar uma conta menor para ver se realmente ele aguenta quem quer entrar no ramo, porque o preço, igual você disse, com toda essa expectativa, o preço no mercado interno, o preço agora não melhorou grande coisa. O milho não está nenhuma beleza, né? Exatamente. Claro, a gente vê, outro dia mesmo eu via um analista falando, né, que está indo muito milho para o México, que não era normal o Brasil mandar. Então, daqui a pouco pode ter uma virada de mercado, mas a gente vê que o comprador está tentando forçar ao máximo para segurar esse mercado baixo, porque ele... É que a carne também está uma tragédia, né? Exatamente. Infelizmente. Lucas, muito obrigado aí pela sua presença Glauber. aqui, suada, né, para vir aqui no Direto ao Ponto. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Glauber. Obrigado. Um abraço aí a todos aí que assistiram. Espero ter esclarecido. Se tivesse tempo, falava mais aí, mas um pouquinho da nossa experiência lá. Só voltar, você vai voltar. Tá aí, mais um programa especial para você. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Um abraço. Obrigado, um abraço. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.